E aí, pessoal, a repercussão do jogo entre Grêmio e Brasiliense. Que fantasmas são esses? De Thiago Nunes. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não sei antes, aqui na descrição desse vídeo você tem um link com um passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com um investimento de R$67. Portanto, entrem no link e entendam um pouco mais dessa atividade. Gente, vamos lá. Vamos falar do que aconteceu no jogo entre Grêmio e Brasiliense. A partida em si, terrível, terrível. Eu fiz um vídeo logo após que acabou o jogo lá ainda na Bandeirantes, um jogo muito ruim que o Grêmio construiu contra o Brasiliense. Mas após o jogo, pela primeira vez, nós vimos um técnico incomodado. A coletiva do técnico Thiago Nunes ampliou um pouco a partida do Grêmio. Thiago Nunes chegou a falar, não criem fantasmas. O que é exatamente essa expressão e em cima do que ele coloca? O torcedor do Grêmio, antes mesmo da partida, reclamou, por exemplo, da escalação de Paulo Vitor, da escalação de Lucas Silva. Foram reclamações do torcedor. Serão esses os fantasmas? Porque é preciso dizer para o treinador do Grêmio que fantasma é algo que remete ao passado e que transporta para o presente medo. É isso. Quando se fala em fantasma e se coloca no futebol, diz o seguinte: não se repita o que fez no passado para não causar medo no presente do torcedor. É essa a realidade de um fantasma no futebol. E o que nós vimos hoje? E eu não gosto de pessoalizar e colocar em cima de um jogador ou outro, mas as explicações do técnico do Grêmio me remeteram, sim, ao pior momento da era Renato no Grêmio, quando justificava em cima de algo que ninguém via. Somar características de Thiago Santos e Lucas Silva para justificar a escalação dele? Não, treinador, não. Não, eles não foram bem nunca. Eles jogaram partidas, mas eles não foram bem quando jogaram. Até mesmo o Thiago Santos, o volante, perdeu capacidade jogando ao lado de Lucas Silva e hoje claramente isso ficou evidenciado. O Grêmio, que tem qualidades no trabalho exercido até aqui por Thiago Nunes, não foi bem hoje também pelas escolhas do treinador. Aí vai se dizer, não, a briga de novo, cascudo dos meninos, eu não quero essa briga. Não é essa a vontade do torcedor e não é esse o perigo neste momento. O que nós temos que chamar, e acho que essa é uma leitura importante da gente fazer, e a gente precisa buscar essa leitura, é o que o Grêmio rendeu com as escolhas. E o Grêmio não foi bem, mais uma vez, dentro do processo do meio-campo. Aí se fala em Jean-Pierre, e a explicação sobre Jean-Pierre também remete ao passado. Portanto, os fantasmas eles não surgem do que nós estamos vendo. Eles surgem sim na repetição, seja de escolhas dentro do campo ou da forma como se justificam as mesmas escolhas. Essa foi a grande questão do jogo hoje e que, na hora da coletiva, vieram à tona. Eu me incomodei com a entrevista exatamente por isso. Não se tem problema e vergonha em admitir quando as coisas não funcionam. Um time espaçado, um time sem intensidade, um time cansado aparentemente, e não falo fisicamente, eu falo pela forma como conduziu o jogo. Um time arrastado, sem soluções táticas, ofensivas, com dificuldades de composição. O Thiago Santos, o volante, nesse modo de jogar, ele vai tomar amarelo em todos os jogos e ele vai correr risco de expulsão em todos os jogos. Isso se repetiu. E foi um fantasma, sim. Aí tem razão o treinador. Os fantasmas estão na estrutura que nós precisamos, de alguma maneira, terminar e encerrar. O Grêmio pode mais do que construiu agora e o próprio Thiago já nos mostrou isso. Mas quando repete situações, repetem-se também as consequências delas. O Grêmio hoje
fez uma partida utilizando o Jean-Pierre como um meio articulador, tu não sabia se ele jogava atrás, se ele jogava na frente, se ele buscava o jogo, se ele era atacante. Sem a bola ele muitas vezes foi o último homem. Muito parecido com aquele Grêmio que ninguém quer. Muito parecido com aquele time que teve dificuldade. Recuperando alguns fantasmas, é verdade. Mas não pela visão de quem está torcendo pelo time, e sim pela repetição das coisas feitas pelo próprio Grêmio. Essa realidade me parece que é preciso rapidamente ser rompida. O Grêmio não pode mais insistir com o Jean-Pierre e dar a justificativa que deu. A gente aposta nele, a gente tem muita confiança, a gente sabe... Não existe mais discurso para algumas ações. Não existe mais discurso. Aí vem Bobson e Fernando Henrique, e qual foi a justificativa? Eles não têm ainda estrutura para assumir a responsabilidade. Mas como? Se a discussão era em cima exatamente dos dois, está na hora de dar espaço para os dois. Lucas Silva foi justificado a partir da inexperiência dos meninos. Não! O fantasma é exatamente isso. E ver fantasma é lembrar isso. A realidade no futebol, às vezes, e a gente tem que buscar a reflexão, ela tem que ser rompida muitas vezes pela humildade, pela forma de condução. Muitas vezes por isso. E hoje o Grêmio tem uma página que eu até posso usar como um recorte do trabalho ótimo do treinador até aqui. Ótimo! Ele ganhou praticamente todos os jogos, ele conquistou o Campeonato Gaúcho em cima de situações diferentes da que o Grêmio construiu hoje. Mas na dificuldade do jogo, na forma como as coisas se conduziram e principalmente nas justificativas, é evidente que o fantasma sugerido pelo treinador acabou aparecendo, ao menos na minha visão. Repetir situações que deram errado vão trazer os mesmos problemas e as mesmas dificuldades que o torcedor do Grêmio não quer mais. Eu não vou pessoalizar o Lucas Silva, eu não vou pessoalizar o Paulo Vitor. Por favor, não é essa a ideia. Mas o treinador tem que saber o que deu errado e o que deu certo. O que foi mudado e o que precisa ser mudado. E a partir daí, construir um trabalho que tenha solidez. Até o momento, tem muita solidez. Muita solidez. Mas repetir frase, repetir história, principalmente as que deram errado, não vai nos levar ao caminho das vitórias, que é o que nós queremos. Hoje, os fantasmas vieram, segundo o próprio treinador, mas não foi invenção. Os fantasmas apareceram de fato. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.